Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Esta é uma promoção do movimento tradicionalista gaúcho do estado do Rio Grande do Sul, com a realização da FCG, Prefeitura de Lagoa Vermelha e a 8ª Região Tradicionalista. Temos a imensa alegria em recebê-los neste momento em que procederemos o ato de outorga de títulos de Cavaleiros da ORCAV, Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul. Neste momento, o senhor Ayrton Tim, presidente da ORCAV, juntamente com o vice-presidente Solon Silva, farão a apresentação dos cavaleiros que serão outorgados nas suas 4 categorias: Cavaleiro Aspirante, 1º grau Cavaleiro Rio Grandense, 2º grau Cavaleiro Antônio de Souza Neto e 3º grau Cavaleiro Bento Gonçalves, com o acompanhamento do clarim do Tenente Dyson de Andrade da Silva, do 3º RPMON, comando de Passo Fundo, e tendo como música tema para a entrada Meus Caminhos, de César Lindemeyer. Senhor presidente da Ordem dos Cavaleiros está autorizado a proceder à apresentação dos cavaleiros que serão agraciados nessa data. Com orgulho, eu vos apresento, sob o toque de clarim do Tenente da Brigada Militar da cidade de Passo Fundo, Tenente Dyson, os cavaleiros Bento Gonçalves. Senhor Tenente, ordeno o toque de comando para que nos apresentemos os cavaleiros Antônio de Souza Neto. Que cavalo de batalha se caiu. Os meus caminhos foram sem fronteiras, ultrapassados, na verdade nunca quis. Quando o homem ultrapassa seus limites, como as plantas perde a força da raiz. Os meus caminhos foram curtos sem fronteiras, ultrapassados, na verdade nunca quis. Tenente Dyson, no comando, apresentando os cavaleiros Rio Grandense. porque a vida não permite. A gente a tropa e o destino é um capataz. No toque do Tenente Dyson, nós apresentamos os cavaleiros aspirantes.
que a vida não permite. A gente é tropa e o destino é um capataz. Tudo é tão breve nesta cega caminhada, e os maus caminhos esqueci, não lembro mais. Tomei golpes e cuidar dos meus cavalos, e só ensino da minha marca e do meu freio. Fui aprender nos caminhos sinalida que cavalo de patrão é sempre alheio. Os meus caminhos foram curtos, sem fronteiras, ultrapassados, na verdade nunca quis. Saudamos neste momento as autoridades que compõem a mesa oficial deste evento. Presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, senhor Manuelito Carlos Tavares. Presidente da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul, senhor Ayrton Tim. Presidente da CITG, Turvalho José Caldeirão. Vice-presidente da ORCAV, Solon Silva. A coordenadora da 8ª Região Tradicionalista, Lauri Brandão de Almeida. A primeira prenda do Estado do Rio Grande do Sul, Caroline Lemos. O primeiro peão farroupilha do Rio Grande do Sul, Lucas Xavier. Representando o Conselho Diretor do MTG, os conselheiros beneméritos Aldo Assis Ribeiro e Carlos Medeiros de Melo. E também o patrão do CTG, Alexandre Pato, aqui de Lagoa Vermelha, senhor Dirceu Rosa. Agradecendo as demais autoridades aqui presentes, vice-presidente administrativo do MTG, senhor Nairoli Calegaro, vice-presidente de cultura do MTG, senhora Elenir Dilvinck, vice-presidente de eventos do MTG, senhor José Roberto Fishborn, vice-presidente da Fundação Cultural Gaúcha, Gustavo Bierhaus, juntamente com os demais membros do Conselho Diretor do MTG, os conselheiros do MTG, representantes da 8ª Região Tradicionalista, Hélio Moreira de Souza e Hélio Ferreira, coordenadores regionais, terceira prenda juvenil do Rio Grande do Sul, Caroline Borges de Lemos, primeira prenda mirim do Rio Grande do Sul, Laura Dorli, e demais autoridades, secretários municipais, servidores públicos, sintam-se todos como se da mesa oficial fizessem parte. Para iniciarmos esta solenidade, este cerimonial, convidamos a todos para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional brasileiro, que tem letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Dos filhos desse sol, as mães
felicidade, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, mediga o verde lodo desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves a justiça grava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada, entre outras minas do Brasil, ó Pátria Amada, dos filhos deste sol resplande gentil, Pátria Amada, Brasil. Fiquem à vontade, por gentileza. Um cavaleiro pode ter vários significados, quase sempre associado às características nobres do cavalo e o fato de montar. Neste sentido, é igualmente uma pessoa a quem é concedido o título honorário por um monarca ou outro líder político por relevantes serviços ao país e que se opunha ao simples peão. A divisão medieval dos 3 municípios, o clero, os cavaleiros e os trabalhadores. Para os gregos e romanos, ser cavaleiro implicava prestígio social e econômico. Na Grécia Antiga, hípeis, literalmente cavalaria, constituía a segunda mais alta dentre as 4 classes sociais de Atenas e era constituída pelos homens que podiam comprar e manter um cavalo de guerra a serviço da polis. A hípeis é comparável aos equestres romanos e aos cavaleiros medievais. A cavalaria romana era um corpo do exército romano, composta pelos equites, recrutados desde os tempos de Rômulo entre os cidadãos romanos. Posteriormente, foram incluídos os sócios latinos e, finalmente, também os provinciais, auxiliares. Entre as tribos nômades da Ásia Central, o cavalo não foi apenas o meio de transporte que permitiu o deslocamento destes povos desde as planícies da Mongólia até as fronteiras da Europa Central, como no caso dos hunos e do exército de Gengis Khan. O animal também figurava em rituais mágicos, religiosos e, no limite, podia servir como alimento. Por ocasião da morte do cavaleiro, seu cavalo chegava mesmo a ser enterrado com ele, o qual era usual entre algumas tribos hititas. Na Idade Média, a cavalaria era uma instituição dotada de um código de conduta e de honra própria, que regulava não somente a arte da guerra, mas também a conduta social. Neste momento, convidamos para que faça uso da palavra o senhor Ayrton Tim, presidente da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul. Em nome do presidente Savariz, cumprimento a todas as autoridades que já foram nominadas pelo protocolo. Uma saudação muito especial a esses meus irmãos do arreio, esses homens do pé no estribo, a quem hoje nós rendemos a nossa homenagem. A esses homens e mulheres que, ao longo dos seus cavalos, têm marcado e percorrido esse Rio Grande do Sul, esse Brasil e esta América Latina, e até fora desse país, como nós temos visto pessoas levarem a nossa tradição, os nossos usos e os nossos costumes. A vocês, homens e mulheres do pé no estribo, homens e mulheres
do Arreio, em nome da nossa ordem, em meu nome, e com orgulho do meu vice-presidente Solon, nós queremos deixar a nossa homenagem a vocês nesse dia. É a senhores e as senhoras que nós vos saudamos neste dia que estaremos condecorando 172 cavaleiros, entre homens e mulheres, sendo 113 na categoria aspirante, 22 na categoria rio-grandense, 20 na categoria Souza Neto e 17 na categoria Bento Gonçalves. Esses são alguns números desses homens e mulheres que fazem e marcam o Rio Grande na pata do cavalo, no lombo do pingo, com sol, com chuva, com frio, com calor, mas sempre levando no peçoelo, sempre levando na garupa a história e a cultura do Rio Grande do Sul. É isso que nos engrandece. É momentos como esse, meu presidente Savarez, e o nosso presidente da CITG, e que no ano que vem estaremos vindo lá da colônia Sacramento, do Uruguai, até o Juiz 600 quilômetros, e para quem vem até Passo Fundo do Juiz são mais 600, né, meus amigos do Planalto Médio? 1.200 quilômetros no lombo do cavalo que nós vamos estar percorrendo num total de 56 dias. Não para passear, não para beber cachaça, não para comer carne, mas para perpetuar uma história, para escrever novamente o que representa ser rio-grandense, para escrever novamente o que é ser tradicionalista, para unificar esses povos que aqui na América Latina sempre tiveram um ideal, sempre tiveram na busca dos seus costumes uma ideologia, e essa ideologia passa pelo amor da terra, pelo amor das coisas que defendemos, independente do seu lenço branco ou do seu lenço vermelho, mas que cada um, dentro das suas razões, hoje esses lenços unificados, que defende o nosso tradicionalismo e o nosso Rio Grande do Sul. Isso nos faz mais tradicionalista, mais rio-grandense. Eu tenho dito que para ser gaúcho, basta apenas nascer no Rio Grande do Sul, porque esse estado nos dá o cunha de ser gaúcho. Agora, para ser tradicionalista, para ser rio-grandense, tem que ir além, tem que conhecer a nossa história, tem que amar a nossa história, tem que admirar e respeitar o que foi feito pelos nossos antepassados. E aí sim, seremos realmente tradicionalistas. Esses dias a gente dizia, né? Tem aquele velho conceito escrito lá: tradição é o que se transmite de geração para geração. Isso todo mundo sabe na ponta da língua. Perguntar para um peão, né, meu peão? Perguntar para um aprendo o que é a tradição, todo mundo diz assim: tradição é aquilo que se transmite de geração para geração, de pai para filho. Me dá um exemplo do que é a tradição. E aí a gente começa a apertar. Mas desde comer arroz com feijão é uma tradição, porque isso se transmite de geração para geração. Isso é um costume. Encilhar um cavalo, botando primeiro um bacheiro, depois a carona, depois os bastos, e assim sucessivamente. Isto se transmite de geração para geração. Mas principalmente o que nós transmitimos às nossas gerações é o amor pelo Rio Grande, é o amor à nossa causa. Isso nos faz ser tradicionalista, isso nos faz ser rio-grandense. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial, para não me delongar. Primeiro, a esse amigo, esse irmão que o Rio Grande me deu e que a Orcave me deu, ele e sua esposa, Solon Silva, e a esposa Sandra, o meu reconhecimento, o meu carinho, e emocionado o meu agradecimento por vocês liderarem todo esse processo de análise e terem o pulso firme como a gente queria que tivesse. Graças a Deus foram só 12 que foram recusados. E infelizmente teremos uma pessoa que por uma conduta antiética estará recebendo logo logo uma cartinha da Comissão de Ética para que não forje mais certificados e não tente mais enganar o movimento tradicionalista gaúcho, tirando cópias de certificado que não lhes pertence. Mas graças a Deus esse ano foi só um, né, meu amigo Solon, minha amiga Sandra. Então isso mostra o respeito e a honradez que nós estamos tendo no nosso Rio Grande do Sul, e principalmente o respeito e a honradez que esses homens e mulheres do lombo do cavalo têm. Eu quero de público, senhores, agradecer um carinho muito especial ao Tenente Dyson
do 3º RPMON da Brigada Militar Comando de Passo Fundo, que tem como comandante o Tenente-Coronel Fernando Bica e o seu subcomandante Major Heriberto, que gentilmente nos cederam o Tenente Daiso para que estivesse conosco e fizesse esse toque de clarim, essa introdução que foi feita, porque realmente merecemos. Tenente, leve ao 3º RPMON de Passo Fundo o agradecimento da Ordem dos Cavaleiros do Estado do Rio Grande do Sul, o orgulho de nós fazermos parte também dessa história em que a Brigada se confunde com o movimento tradicionalista. Senhores, muito obrigado por atenderem o nosso convite, por atenderem o nosso chamado. Desculpe se o que a gente está fazendo talvez não agrade a alguns, mas temos, junto com o Solon, nós temos um compromisso com o presidente Savarys. Isso eu disse para ele o dia que ele convidou. Se é para nós assumirmos, nós queremos que a Ordem dos Cavaleiros do Estado do Rio Grande do Sul seja reconhecido, tenha o respeito, a dignidade e a hombridade que ela merece. Porque todos, nós temos o departamento campeiro com seus laçadores, e eu sou um deles. Nós temos os nossos departamentos artísticos, com os grupos de dança, que já têm os seus valores reconhecidos. E nós, senhores, homens do estrivo, estamos também buscando o nosso espaço, estamos trazendo a nossa contribuição, modesta, mas uma contribuição, meu presidente, que é do fundo do coração, e no lombo do arreio, no peçoeiro e na mala de garupa, nós trouxemos o orgulho de dizer: eu sou do Sul. Muito obrigado, senhores. Convidamos nesse instante para fazer uso da palavra o senhor Manuelito Carlos Savarys, presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Confederação Internacional da Tradição Gaúcha, o Dorvilho Caldeirão, que mora em Brasília, mas que é de aqui, da Sananduva. Quando ele nasceu, até acho que era Lagoa Vermelha. É isso? Cumprimento o presidente da Ordem dos Cavaleiros, o Ayrton Tim, Solon, seu braço direito, a nossa coordenadora regional, a Lauri Brandão, que conduz a 8ª região há 10 anos. Cumprimento, Lauri, pelo trabalho. Patrão da casa, nosso anfitrião, patrão do CTG Alexandre Pato. Alexandre Pato foi um cavaleiro, vindo lá do litoral, certo, patrão? Veio lá do litoral e por isso Pato, e se bandeou por essa região e foi um dos primeiros moradores dessa região, um dos fundadores dessa região de Lagoa Vermelha. E com certeza ele veio de lá de a cavalo, ou no lombo de alguma mula. Patrão, muito obrigado por estar nos recebendo aqui. É uma alegria mesmo nós nos encontrarmos numa entidade tradicionalista com a história que tem o CTG Alexandre Pato da Lagoa Vermelha. Também quero cumprimentar os nossos peões, nossas prendas, todos que estão aí conosco, os nossos conselheiros do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Hoje nós trouxemos à mesa 2 veteranos, conselheiros beneméritos. O conselheiro benemérito é aquele que já fez parte do conselho diretor do MTG e, pelo trabalho, pelo longo trabalho emprestado ao movimento, recebe um título de benemerência, ou seja, é conselheiro ad eterno. Enquanto vivo estiver, tem obrigação com o movimento. É uma obrigação mútua, o movimento com eles e eles com o movimento. Então, muito obrigado, Aldo, muito obrigado, Melo, pela presença de vocês, por estarem cumprindo a parte de vocês. E nós hoje aqui estamos homenageando a vocês, prestigiando a todos os conselheiros que estão aqui conosco. Eu já vi inúmeros conselheiros aqui conosco. O MTG é composto de 49 conselheiros, sendo 33 titulares e 16 suplentes. Aos coordenadores regionais,
todos que estão aqui conosco, eu vi vários, não vou nominar a todos, evidente, tá? Obrigado por estarem aí, por estarem acompanhando os seus, tá? Seus parceiros, seus amigos das suas regiões, prestigiando as cavalgadas, os cavaleiros das suas regiões, as suas famílias. Obrigado por estarem aí nos ajudando a fazer esse ato. E as familiares que acompanham essa gurizada, né? Gurizada de todas as idades, né? Tem umas gurizadas mais pequenininhas, umas gurizadas já centelha, tá? Mas tudo gurizada. Por quê? Porque eu vejo assim, quem se dispõe a montar no cavalo, a fazer o que vocês fazem, a percorrer as distâncias que percorrem, com o compromisso que fazem isso só pode ser coisa de gurizada, só pode ser coisa de jovem, tá? Isso não é coisa para velho, tá? Velho faz outras coisas, fica em casa tomando um mato debaixo de uma laranjeira, tá? Quem faz o que vocês fazem, com certeza tem o espírito do jovem, e isso é o mais importante. A idade não está fazendo diferença. E a vocês todos, homens e mulheres, que cumprem dois papéis: o papel da satisfação de ser feliz, né? Eu tenho certeza que vocês montam e cavalam para serem felizes, tá? E esse é um papel importante para todos nós. E o papel de representação do gaúcho. O gaúcho, seja ele de apartamento ou não, seja ele vinculado ao cavalo ou não, o gaúcho é um herdeiro do cavaleiro. O gaúcho nasce de a cavalo. O cavalo chega no Rio Grande do Sul, através do Rio da Prata, por volta de 1580, trazido pelos castelhanos, e entra na Pampa. E quando os jesuítas chegam aqui trazendo o boi, evidentemente que de a cavalo, os índios charruas e os índios minuanos, também chamados de gnoas, já montavam de a cavalo na Pampa em direção do Rio da Prata, caçando emas e já peleando também de a cavalo. E aí nós vamos ter os desenhistas que andaram por aqui no final do século XVII, início do século XVIII, retratando, porque não havia fotografia, o índio de a cavalo já. O índio charrua já de a cavalo, tá? Montando em pelo. Não haveria o gaúcho da forma que temos não fosse o cavalo e não fosse o boi. Essa lida de a cavalo com o boi é que nos dá a gênese cultural. A identidade do gaúcho está aí. E a reprodução que o MTG faz. MTG, quando eu falo MTG, eu falo no tradicionalismo gaúcho, criado a partir do 35 e 1948, essa reprodução que se faz, primeiro valorizando a questão do tiro de laço, aqui na vacaria, ou melhor, na Esmeralda, né, Laurido, onde tu és? Ali na Esmeralda. Depois, prestigiando, valorizando e vendo acontecer as cavalgadas. Esta valorização é a valorização da nossa identidade. E eu vou dizer aos senhores e senhoras, todos que estão aqui, o que eu já tenho dito. Para o futuro, a relação do tradicionalismo, ou do sul-rio-grandense, ou dos gaúchos, chame como quiser, com a sua identidade histórica, será nas cavalgadas. O tiro de laço está condenado. O diretor campeiro do estado está aí, e ele sabe o que eu já tenho dito isso. O tiro de laço está condenado. Pode durar mais 5, mais 10, mais 20, mas vai se parar. E vão ficar as cavalgadas. Então a responsabilidade, Ayrton, de toda essa tua turma, vamos chamar assim, desses teus
soldados desta causa é muito grande. Os senhores estão aqui, senhoras, se habilitando a receber um reconhecimento por quilômetros percorridos de a cavalo. Não pode ser só isso. Não pode ser só o reconhecimento porque andou 3.000 quilômetros de a cavalo, ou 4.000, ou 5.000. Não pode ser só isso. Os senhores e as senhoras estão recebendo do movimento um reconhecimento pela importância que vocês têm ao estarem no lombo do cavalo, por fazerem as cavalgadas, e que tenham, não se esqueça, os comandantes de cavalgada, deem sentido para as suas cavalgadas, deem motivo para as suas cavalgadas, deem razão para as suas cavalgadas, que seja para homenagear um santo, que seja para homenagear um distrito do município, que seja para homenagear um ponto histórico, que seja para acompanhar um casal de noivos, mas que tenha um motivo, que não seja só para passear, porque na hora que for só para passear, vão andar de lata na mão, como alguns fazem infelizmente ainda. Vão andar de lata na mão, ou vão andar com os seus alforjes mais forrado de canha do que de espírito gauchesco. A festa é boa, e lá nos acampamentos não pode faltar nem a canha nem a cerveja. Mas enquanto estiverem na estrada de a cavalo, os senhores e as senhoras estão fazendo uma representação, e essa representação da história do gaúcho precisa ser feita com muita responsabilidade. E o movimento, ao reconhecer, ao aceitar a proposta que o Celso Soares fez lá no Congresso de Santa Cruz do Sul, em 1998, de criação da Ordem dos Cavaleiros, e depois da organização da Ordem, e da criação de todos estes reconhecimentos, dessas etapas que são militarizadas, é verdade, e o ato que nós fizemos hoje aqui é um ato militarizado, mas essa militarização não tem nada a ver com quartéis, tem a ver com respeito e com disciplina, que isso não precisa ser militar, não precisa ser. Respeito aos nossos símbolos, respeito à nossa história, respeito com os outros, respeito com as nossas famílias, respeito com o próprio movimento tradicionalista gaúcho. E a disciplina. Isso que os senhores e as senhoras já fazem nas cavalgadas. Tá? Porque se não se fizer cada um do seu jeito, não vai funcionar. Tem que ter um comandante, tem que ter ordem, tem que ter horário certo para acordar, horário certo para encilhar, horário certo para parar, e não é como um quer, outro quer, tem que estar combinado, e tudo que é combinado é barato. Não é assim? Tudo que é combinado é barato. O caro é fazer aquilo que não está combinado. O movimento tem orgulho de vocês, de todos vocês. Não tenham dúvida disso. Em nome de todo o movimento que não está aqui, mas que sabe que vocês estão aqui. Nessa data que nós estamos nos preparando para comemorar o 48º aniversário do movimento tradicionalista gaúcho, que se completa no dia 28 de outubro. Mas hoje é a data escolhida para a festividade. Temos este ato aqui, que é o primeiro ato da festividade, e à noite temos outro ato que segue a festividade. E estão todos convidados, evidentemente. Tá? Eu vou encerrar essa minha prédica, tá? Que foi até um pouco longa, eu peço desculpas, mas eu precisava dizer tudo isso aos senhoras e aos senhores, perguntando: Gilda, tá aí o Rodrigo? Tá? Então traga. Rodrigo Moreto, acompanha a tua coordenadora.
E eu vou pedir para que o Aldo Assis Ribeiro, por favor, Aldo. Aí tem uma placa, Aldo. Ali em cima da mesa tem uma placa. Pode ficar aqui na frente, por favor. Ribeiro Rodrigo. Antes de nós homenagearmos a esses cavaleiros e cavaleiras que estão aí, nós vamos fazer uma homenagem aqui a um outro cavaleiro, que não é o cavaleiro das cavalgadas, ainda, mas será com certeza a partir daqui logo aí. É um cavaleiro do laço. Rodrigo Moreto, da 7ª Região, um dos melhores laçadores do Rio Grande do Sul, sem dúvida. Tá? Na última festa campeira do estado, lá em Viamão, ele estava disputando, primeiro estava disputando o individual de laço, das equipes de laço. E aquela disputa ia longe, e o seu oponente no laço, naquela disputa, ainda não havia ganho o individual de laço. E o Rodrigo disse assim: eu já ganhei essa prova, estou parando, podem entregar o troféu para ele. Na sequência, ele foi disputar o braço de ouro, porque ele tinha ganho já de patrão, é isso? E na disputa do braço de ouro, aconteceu exatamente a mesma coisa. E lá pelas tantas ele diz o seguinte: parei, pode entregar o troféu para o outro, que eu já ganhei esse troféu. Por isso que o Rodrigo Moreto está sendo, e o braço de diamante já ganhou, abriu mão do braço de diamante. Ou seja, ele teve o espírito dos cavaleiros das cavalgadas. Tá, Rodrigo? Eu acho que não há paga maior do que essa. E tu com certeza serás exemplo para nós todos, para os mais jovens, tá? Espero que tu siga desta forma. Gilda, parabéns a ti também. Eu sei de quanto tu tem parte nesse processo aí. Eu vou pedir para que o Aldo leia o que está escrito na placa que nós estamos entregando ao Rodrigo, e depois entregue ao Rodrigo o Aldo, que é, dentre nós aqui do Conselho Diretor, o mais antigo. Senhor Rodrigo Moreto, o que transforma qualquer ato em algo extraordinário é o fato de o fazermos com o coração. O movimento tradicionalista gaúcho parabeniza pelo seu gesto de amor ao próximo, um exemplo que inspira e orgulha a todos os gaúchos. Diretoria do MTG, Porto Alegre, 25 de outubro de 2014. Já que o presidente do MTG, senhor Manolito Carlos Savaris, fez referência ao ato que teremos hoje à noite, dando prosseguimento à programação comemorativa ao aniversário do movimento, a gente gostaria de convidar a todos para que permanecessem hoje aqui no CTG Alexandre Pato e participassem também destas demais solenidades e demais eventos. Acontecerá um jantar junto à sede do CTG Alexandre Pato hoje, e os convites estarão sendo comercializados a partir das 18 horas junto à sede do CTG Alexandre Pato, aqui no Parque de Rodeios. Dando sequência a esta solenidade, e de acordo com a ata número 03,
de 24 de outubro de 2014, solicitamos aos senhores e senhoras, cavaleiros e cavaleiras, que hoje serão outorgados, para que posicionem-se em pé, com o braço direito estendido e voltados aos pavilhões oficiais, para que façamos o juramento de compromisso de cavaleiro. Convido o presidente da ORCAV, senhor Ayrton Tim, para que faça a leitura do juramento, que será acompanhada por todos. Convido o Solon para que, junto comigo, possamos fazer. Então, convido a todos os companheiros que estejam sua mão direita e repitam comigo. Eu prometo, de livre e espontânea vontade, perante os pavilhões Nacional Rio-Grandense e do MTG, e na presença do presidente do MTG, do presidente da ORCAV e demais membros da sua diretoria e do Conselho Consultivo, pela minha honra de gaúcho, cumprir com minha obrigação de cavaleiro ou cavaleira, me incorporando na luta pela preservação da formação gaúcha e da filosofia do MTG e de seus objetivos, da Carta de Princípios, bem como cumprir com as demais finalidades e deveres dessa ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul. Assim o prometo. Passamos agora ao ato de entrega das outorgas de cavaleiro aspirante, a quem percorreu entre 200 e 2.999 quilômetros. Aspirante é aquele que almeja ser, o que virá ou não a ser, é aquele que almeja algo. Aspirante oficial, ou simplesmente aspirante, é o posto de um membro das Forças Armadas ou Forças de Segurança durante o período final de sua formação para o oficial, antes de ser promovido ao posto inicial de oficial subalterno. No Brasil, o aspirante a oficial é a graduação dada à praça especial antes do acesso ao oficialato, no posto oficial no posto inicial dos oficiais subalternos. Situa-se imediatamente acima as praças ou graduados, inclusive os cadetes e alunos oficiais, e abaixo do segundo tenente. Também é denominado aspirante a oficial o egresso de várias academias de polícia e bombeiros militares estaduais no Brasil. Geralmente, o militar que possui esta graduação é chamado de modo informal aspira, pelos de maior grau hierárquico, em virtude de ser considerado um estagiário que necessita adquirir um certo grau de experiência para se tornar oficial, apesar de já possuir as mesmas atribuições e as mesmas responsabilidades. Nós vamos convidar os aspirantes e, no momento em que chamarmos por regiões tradicionalistas, gostaríamos de convidar também os coordenadores regionais, juntamente com os seus afiliados, para receber então as comendas. E se houverem padrinhos também, podem se postar junto com o coordenador no momento da chamada.
Iniciando então, chamando a coordenação ou representação e padrinhos dos aspirantes da 7ª Região Tradicionalista. A coordenadora Gilda, por gentileza, pode se posicionar aqui à frente. O Verceli, que é a coordenadora de cavalgadas, por favor, pode permanecer junto conosco. E a gente vai chamando os aspirantes para receberem. Então, a comenda. Aderbal Barbosa, Adriel Caum, Adroaldo Schirmer de Souza, podem vir todos receber. Aido Vieira Rodrigues, Albino Mesomo, todos da 7ª Região. Alessandro Padilha, Ana Paula Ribeiro, Carlos Alberto de Azevedo Dias, Darley Ribeiro Menegol, Davi Juriati dos Santos, Derli dos Santos, Dirceu Lopes de Souza, Dirceu Salentino Pietroski, Douglas Teló, Éder Júnior Mioto, Elaine Zabotti, Elisandro Garcia, Emerson Felipe Favonato, Erni Oliveira de Souza, Stephanie Pietroski, Gelson Barrufi, Gelson Davi Guedes, Genuíno Nelson Pisato, Geraldo Pires de Oliveira, Gilberto Simor, Idulene Maria Loresato Monteiro, Iraci Lorenzato, Isadora Carolina Felipe de Souza, Jair do Amaral Júnior, João Carlos Marete, João Cunha, José Ironi de Souza, Kelly Ribeiro Giongo, Laudir Guedes, Leonardo de Oliveira, Maicon Douglas Rodrigues Almeida, Marciano Noel Machado, Marisa Pellegrini, Marli Guedes, Mauro Juriati dos Santos, Maximiliano Campes, Mengalvio Ferraz, Mônica Beatriz de Oliveira, Nelson Lorenzato, Nicole Monteiro Vieira, Pablo Simor, Paulo Ricardo Ceruti Franco, Paulo Edson Silveira Costa, Paulo Rogério Gonçalves Ribeiro, Paulo Silveira, Pedro Dionísio do Amaral, Pedro Osório Berger Ribeiro, Renilton Formigueri, Roberto Carvalho, Saúl Lorenzato, Tainá Endi Borella, Valdemar Cordobella, Vanderlei de Oliveira, Varley Cato, Vitória Regina da Silva, Volmar Durante, Wagner Jongo, Varney Campes, William Girardi, Wilson Souza. Estes são os aspirantes da 7ª Região Tradicionalista. Aproveitando a oportunidade da 7ª Região Tradicionalista, o Grupo Cultural Tradicionalista Cavaleiros do Mercosul, convidando a todos para participarem da 2ª Cavalgada do Passo, a ser realizada em Passo Fundo nos dias 7, 8 e 9 de novembro, e desde já o grupo agradece a presença de todos. Atenciosamente, o comandante Varley Cato. Posteriormente, a gente divulga informações para contatos. Vou tomar um pouquinho do mestre de só para lembrar, a Gilda trouxe quase a metade aqui, né? Só aspirantes foram 65 aspirantes só da 7ª Região Tradicionalista. Então, coordenadora Gilda, realmente o nosso agradecimento por essa grande demanda e parabéns à 7ª por esses 3 grupos fantásticos que tem lá, que é os Cavaleiros do Planalto Médio, Cavaleiros do Mercosul e o nosso mais novo aí, né? Como é que é, padrão? Última tropiada, claro, última tropiada lá de Amaral. Prosseguindo então, vamos para a 8ª Região Tradicionalista. Convidamos a coordenadora Lauri para fazer a entrega para a aspirante Valentine Godinho Cunha, acompanhada
como padrinho o diretor de cavalgadas da 8ª Região Tradicionalista e também responsável pelas cavalgadas do CTG Alexandre Pato, patrão do Piquete 35, Eduardo Nunes Melo. Quando o homem ultrapassa seus limites, como as plantas perdem a força na raiz, os meus caminhos foram curtos sem fronteiras, ultrapassados. A Valentine, o patrão de Dirceu Rosa, me passava a informação. A Valentine também tem toda a cultura tradicionalista no sangue. Ela é tataraneta de Alexandre Pato, que é o tradicionalista que é homenageado pela nossa entidade aqui de Lagoa Vermelha. Vamos para a 9ª Região Tradicionalista. Por gentileza, coordenação ou representação da 9ª Região Tradicionalista. Lembrando que para receber a comenda, o cavalariano, o cavaleiro, necessita estar, ou a cavaleira também, necessita estar pilchado conforme as normas do movimento tradicionalista gaúcho, então, para receber esta comenda. Convidamos então os aspirantes Elton Luiz Menezes Neto, Jairo Antônio Aguiar, o coordenador já está aqui, também João Pedro Santos Neto, José Mauro Rosa Pigato, Cauê Neto Pigato, Mauro Daniel Bayer e Rudemar Promuseu. Então, estes são os aspirantes da 9ª Região Tradicionalista. Como as plantas perdem a força na raiz, os meus caminhos foram curtos sem fronteiras, ultrapassá-los, na verdade nunca quis. Quando o homem ultrapassa seus limites, como as plantas perdem a força na raiz, ainda arrisco esta querência em patas lerdas, mas se eu desço no meu filho mesmo assim, na grama verde, que madruga serenada, deixo meu rastro para os que vêm depois de mim. Na grama verde, que madruga serenada, deixo meu rastro para os que vêm depois de mim. Lembramos mais uma vez, portanto, que para receber todas as comendas é necessário o cavaleiro ou cavaleira estar trajado com traje gaúcho, traje gauchesco, pilchado, conforme as normas do movimento tradicionalista gaúcho. Lembrando então que as prendas das cavaleiras devem estar com o vestido ou saia e o peão com a bombacha, também com o lenço, tradicionalmente pilchados então. Passamos para a 13ª Região Tradicionalista. Por gentileza, coordenação, também os padrinhos, o Hildo Wagner, para fazer também a entrega. Os aspirantes da 13ª Região Tradicionalista: Adélia Correa Becker, Ademar Pires Goulart, Alfredo Villanova, Alvenir Dalgo, Ana Salete Ramos Wagner, Anderson Luiz Carlos Trindade, Antão Delmar Dutra Alves, Carlos Augusto dos Santos, Kátia Luciene Silveira Goulart, Darcy Delavate, Delmar Silva de Melo, Eduardo Ludke, Getúlio José da Costa,
Guilherme Dias, Jairton Antônio Savian, Jones Renato Schmidt, José Hipólito dos Santos Cigales, Juarez Marconato, Júlia Silveira Goulart, Luiz Francisco Rigue Trindade, Luiz Jonas Marconato, Marcos Trindade Flores, Mário Sérgio Gomes, Moisés Silveira de Menezes. Ainda da 13ª, Raul Rodrigues César, Renato Wilson Schmidt, Renato Walton Tasch, Robson Koenig, Santo Alci Pontes, Tayla Silveira e Vilt Tasch. Nesta cega caminhada e os maus caminhos esqueci, não lembro mais. Tomei a golpes e cuidar dos meus cavalos, e só ensino da minha marca e do meu freio. Fui aprendendo nos caminhos sinalizados. Passamos agora para a 15ª região tradicionalista. Convidamos coordenação, representação da 15ª região tradicionalista para fazer a entrega da comenda Cavaleiro Aspirante para Armando Franzen. O coordenador Pedro, da 15ª região tradicionalista, também está chegando para realizar esta entrega. Como as plantas perdem a força na raiz, ainda risco esta querência em patas terras, mas certeza no meu pelo mesmo assim, na grama verde que madruga serenada, deixo meu rastro para os que vêm depois de mim. Na grama verde que madruga serenada, deixo meu rastro para os que vêm depois de mim. Passamos agora para a comenda Cavaleiro Aspirante para a 19ª região tradicionalista. O coordenador Ramon, por gentileza, se posicione aqui para fazer a entrega aos aspirantes. E convidamos também o Orlando Perim, que é padrinho da aspirante Diana Zapote Perim. Também recebe a comenda, é isso, né? Também recebe a comenda a Fernanda de Carli Poleto, e Velton Pedro Dallagnol, Jorge Augusto Wigler e Tatiana Andréia Zantin. Nesta cega caminhada e os maus caminhos esqueci, não lembro mais. Tomei a golpes e cuidar dos meus cavalos, e só ensino da minha marca e do meu freio. Fui aprendendo nos caminhos sinalizados. E para concluirmos as entregas para os cavalarianos e cavaleiras aspirante, vamos para a 23ª região tradicionalista. Convidamos a coordenação para realizar a entrega aos aspirantes. O coordenador recebe então, os aspirantes são Celso Pacheco Peixoto, Renato dos Santos Rocha e Vitor do Amaral. Outorgaremos agora os cavaleiros de 1º grau, Cavaleiros Rio Grandense, a quem percorreu entre 3.000 e 3.999 quilômetros. Ser rio-grandense não é apenas ser gaúcho. Ser rio-grandense é viajar no tempo e no espaço e um pouco mais além. Ser rio-grandense é ver o pôr do sol, o verde azul da Lagoa dos Patos, o farol, a bonita geografia, a defesa do torrão com o amor, o garbo, a abnegação e a valentia.
temos o mesmo hino e a mesma data magna a comemorar. E juramos, fronteiriço, missioneiro, serrano, puros e mestiços, a mesma bandeira amar e defender. Fomos os índios, mas depois fomos os negros, os europeus, e assim compomos esta forte e tenaz mistura pelas mãos do tempo e vontade de Deus. E toda a terra rio-grandense tornou-se o nosso berço, nosso lar e nossa imaculada sepultura. Para ser rio-grandense é necessário nascer neste nosso santo berçário. Sou rio-grandense de raiz e essência, como meu filho, meu avô e meu pai, e habito altivo e feliz os diversos relevos ao sul do sinuoso rio Uruguai. Uma curva onde o pessoal da favela, os roqueiros, os pagodeiros e os gaúchos têm seu lugar, pois independente da tradição e de ter o cavalo por um fiel amigo ou necessária condução, o extremo sul é minha pátria, minha terra e minha nação que devo sempre honrar. Vamos convidar então os cavaleiros rio-grandenses da 7ª Coordenadoria, da 7ª Região Tradicionalista. Convidamos então a coordenação, a Gilda, juntamente com a equipe, para realizar a entrega aos cavaleiros e cavaleiras, aos cavaleiros, no caso rio-grandense, Alex Salmo, Elton Soares, Luiz Osório dos Santos, Santos Ronei Neves Machado e Teomar Elias Xavier Menegol. Não fiz escolhas porque a vida não permite. A gente é tropa e o destino é um capataz. Tudo é tão breve nesta cega caminhada, e os maus caminhos esqueci, não lembro mais. Tomei golpes e cuidar dos meus cavalos, e só ensino a me arrumar que no meu freio fui aprender nos caminhos sinalizados. Gostaríamos de solicitar a todos que permanecessem no local para prestigiar então as demais entregas, lembrando que a programação comemorativa ao aniversário do MTG segue com atividades hoje à noite ainda aqui no CTG Alexandre Pato. Passamos para a 8ª Região Tradicionalista. Convidamos a coordenadora Lauri para realizar a entrega das distinções, a comenda Cavaleiro Rio-Grandense para os cavaleiros Giovanni Quadros Andrighi, Paulo César Vieira de Carvalho e Vinícius Bélio Andrighi. Convidamos também o Eduardo Melo, que é o coordenador de cavalgadas da 8ª Região Tradicionalista, e o padrinho Dirceu Rosa, patrão do CTG Alexandre Pato aqui de Lagoa Vermelha. Porque a vida não permite. A gente é tropa e o destino é um capataz. Tudo é tão breve nesta cega caminhada, e os maus caminhos esqueci, não lembro mais. Tomei golpes e cuidar dos meus cavalos, e só ensino da minha marca e do meu freio fui aprender nos caminhos sinalizados. Registro.
Passaremos agora para a 9ª região tradicionalista. Coordenador Carlos Eduardo, né? Por gentileza, para fazer a entrega aos cavaleiros rio-grandenses João Virgílio Corrêa Turquete e Sérgio Luiz Neuberg. Passamos agora para a 10ª região tradicionalista, convidando a coordenação, representação da 10ª região tradicionalista para a entrega para o cavaleiro rio-grandense Enio Barroso Monteiro. Não estão presentes, passamos à frente para a 12ª região tradicionalista. Mais uma vez convidamos coordenação, representação para entregar para o Biraci de Oliveira Palma. Nos caminhos sinaliza que cavalo de patrão é sempre a lei. Os meus caminhos foram curtos sem fronteiras, ultrapassados, na verdade nunca quis. Quando o homem ultrapassa seus limites, como as plantas perdem a força na raiz. Passamos agora para a 13ª região tradicionalista, o coordenador Hildo, juntamente com coordenação para realizar a entrega para os cavaleiros rio-grandenses Angelino Pereira Severo, Gabriel Sidney Figueiredo, João Francisco Goulart Neto e Paulo Ricardo da Rocha Paiva. Deixe meu braço para os que vêm depois de mim, na grama verde que madruga serenada. Deixe meu braço para os que vêm depois de mim. Não fiz as coisas porque a vida não me permite. A gente é tropa e o destino é o capataz. Tudo é tão breve nesta cega caminhada, e os maus caminhos que esqueci não lembro mais. Tomei atrás e cuidar dos meus cavalos, eles só ensinam da minha marca e do meu freio. Fui aprendendo nos caminhos sinaliza que cavalo de patrão é sempre a lei. Os meus caminhos foram curtos sem fronteiras, ultrapassados, na verdade nunca quis. Quando o homem ultrapassa seus limites. Passando para a 18ª região tradicionalista, ainda como cavaleiros rio-grandenses. Mais uma vez lembramos a todos que a programação hoje prossegue. 18ª região tradicionalista, por favor, coordenação, para fazer a entrega para Antônio Dircimeu Pérez. Não estão presentes. Antes de prosseguirmos aqui, a gente lembra então que a equipe da TV Tradição está fazendo toda a cobertura deste evento, fazendo a produção de material que estará disponível dentro de mais alguns dias.
Já ainda no começo da próxima semana, as fotos estarão à disposição no Facebook da TV Tradição, nas redes sociais, e os vídeos, as imagens, em 2 semanas, no máximo 1 a 2 semanas, estará disponível todo o acompanhamento também do vídeo da cobertura total da TV Tradição no site também para as pessoas assistirem. 22ª Região Tradicionalista, Cavaleiros, Cavaleiras Rio-Grandenses. Convidamos a coordenação, representação da 22ª para fazer a entrega para Ana Cristina Hermel, Enésio Hermes Breyer, Rubem Bischoff e Vinícius Bischoff. Como as plantas perdem a força na raiz, os meus caminhos foram curtos sem fronteiras, ultrapassados, na verdade nunca quis. Quando o homem ultrapassa seus limites, como as plantas perdem a força na raiz, ainda arrisca esta querência em patas terras, mas sigo no meu pingo mesmo assim. Na grama verde que madruga serenada, deixo meu rastro para os que vêm depois de mim. Na grama verde que madruga serenada, deixo meu rastro para os que vêm depois de mim. Vamos agora para a 28ª Região Tradicionalista. 28ª Região Tradicionalista, coordenação para a entrega aí para Marino Gaussmann. Que cavalo de patrão é sempre a lei. Os meus caminhos foram curtos sem fronteiras, ultrapassados, na verdade nunca quis. Quando o homem ultrapassa seus limites, como as plantas perdem a força na raiz, os meus caminhos foram curtos sem fronteiras. Vamos agora conferir as outorgas de Cavaleiros segundo grau. Cavaleiro Antônio de Souza Neto, para aqueles que percorreram entre 4.000 e 4.999 quilômetros. Convidamos também o presidente do MTG, Manolito Savariz, e também o presidente da CITG para fazer a entrega, auxiliar também na entrega das outorgas aos Cavaleiros Antônio de Souza Neto. Nasceu em Rio Grande, 25 de maio de 1803, e morreu em Corrientes, dia 2 de julho de 1866. Foi um político e militar brasileiro, um dos mais importantes nomes do Rio Grande do Sul, reconhecido pelo seu árduo trabalho durante a Revolução Farroupilha, que perdurou quase 10 anos, de 1835 a 1845, como o segundo maior líder. Na Batalha de Tuiuti foi importante na defesa do flanco da tropa brasileira, mas foi ferido a bala e mandado para o hospital de Corrientes, Argentina, onde morreu e foi oficialmente sepultado. Em 1966, no centenário de sua morte, seu corpo foi exumado e transferido para um mausoléu na cidade de Pagé. Passamos então a conferir a comenda a outorga ao Cavaleiro Antônio Souza Neto para os Cavaleiros da 7ª Região Tradicionalista. Mais uma vez a coordenação da 7ª Região Tradicionalista, para a entrega então para Carlos Eli Menegol, Cecílio Celso Carneiro,
Davi Eloy Santos de Souza, Edir Barbosa de Souza, Indiomar Schleder Duarte, João Pedro de Oliveira e Valdir Felicioli. Como as plantas perdem a força na raiz, os meus caminhos foram curtos sem fronteiras, ultrapassados, na verdade nunca quis. Quando o homem ultrapassa seus limites, como as plantas perdem a força na raiz, ainda arrisco esta querência em patas terras, mas se fez no meu filho mesmo assim. De madruga serena, deixo meu braço para os que vêm depois de mim. Na grama verde, de madruga serenata, deixo meu braço para os que vêm depois de mim. Passamos agora para a 8ª região tradicionalista. Mais uma vez convidamos a Lauri, coordenadora da 8ª região tradicionalista também, para estar junto na entrega para o cavaleiro Souza Neto, Silvano José Cavagnoli. Convidamos também a presença do Eduardo Nunes Melo, que é o coordenador de cavalgadas da 8ª região tradicionalista. Nos caminhos da vida, sem fronteiras, ultrapassados, na verdade nunca quis. Quando o homem ultrapassa seus limites, como as plantas perdem a força na raiz, os meus caminhos foram curtos sem fronteiras, ultrapassados. Passamos agora para a 10ª região tradicionalista, coordenação da 10ª região tradicionalista, para fazer a entrega ao cavaleiro Souza Neto, José Luiz Conco Arci. Passamos então para a 13ª região tradicionalista, conferindo os cavaleiros Souza Neto, Adão dos Anjos Machado, Kleber Luiz Ilha da Cunha, Dalton Luiz Zappi, Hildo Wagner, Ivo Oliveira da Silva, Mauro Regis Miller Becker, Valdecir de Jesus Correa e Valmor Paulo Delanogari. Porque a vida não permite, a gente é top e o destino é o capataz. Nesta cega caminhada e os maus caminhos esqueci não mais. Tomei votos e cuidar dos meus cavalos. E só fui aprender nos caminhos sinalita que cavalo de patrão é sempre lei. Os meus caminhos foram curtos sem fronteiras, ultrapassados, na verdade. Passamos ainda a 18ª região tradicionalista, cavaleiro Souza Neto, por gentileza a coordenação, 18ª região, para efetuar a entrega para Abel Oraldo Salmentão e Vilmar Silveira Maltoni. 18ª.
Por fim, 19ª Região Tradicionalista, convidamos de coordenação, Orlando Perim, recebe, outorga como Cavaleiro Souza Neto. Deixe meu rastro prosseguir depois de mim, na grama verde que madruga serenata. Deixe meu rastro prosseguir depois de mim. Não fiz escolhas porque a vida não perdi. Acha que a tropa eu destino ao capataz. E nesse instante passaremos a entrega das comendas aos cavaleiros de maior grau da Urcave. Cavaleiros de terceiro grau, Cavaleiro Bento Gonçalves, para aqueles que percorreram acima de 5.000 quilômetros. Bento Gonçalves da Silva, nascido em Triunfo, em 23 de setembro de 1788, morreu em Pedras Brancas, em 18 de julho de 1847. Foi militar brasileiro, um dos líderes da Revolução Farroupilha, que buscava a independência da província do Rio Grande do Sul do Império do Brasil. Seus restos mortais, inicialmente sepultados em Pedras Brancas, e no final de 1850, Joaquim Gonçalves da Silva exumou os ossos e transferiu para a propriedade da família, na Estância Cristal, onde permaneceram até setembro de 1893. Sob sua guarda, com a mudança de Joaquim para Bagé, os restos mortais ficaram sob responsabilidade de seu irmão, Bento Gonçalves da Silva Filho, e com o falecimento deste, de sua esposa. Passamos então a entrega aos cavaleiros Bento Gonçalves, da primeira região tradicionalista, convidando coordenação, juntamente do presidente do MTG. São 3 cavaleiros Bento Gonçalves: Erwin Kruger, Rosa Noeli Lopes Pinto e Sandra Regina Abeck. Não fiz escolhas porque a vida não permite. Agem que a tropa e o destino é um capataz. Tudo é tão breve nesta cega caminhada, e os maus caminhos esqueci, não lembro mais. Tomei a golpes e cuidar dos meus cavalos, e só ensino da minha marca e do meu freio. Passamos para a 7ª região tradicionalista. Mais uma vez convidando a coordenação, a coordenadora Gilda, para fazer a entrega, juntamente com o presidente Manolito, presidente também da CITG, para fazer a entrega para Antônio Geolar Kurtz, Diego Vercelli de Oliveira, Gilberto Zanin de Souza, Giovanni Giacomini, Juliano Tadeu Gonçalves, Luiz Irajá Ferraz, Nery dos Santos Moreira, Tiago Benezolim e Valderi de Oliveira. Ainda risco esta querência em patas lerdas, mas sigo desde no meu fim mesmo assim. Na grama verde que madruga serenada, deixe meu rastro pros que vêm depois de mim. Na grama verde que madruga serenada, deixe meu rastro pros que vêm depois de mim.
vida não permite. A gente é tropa. Seguimos agora para a 10ª região tradicionalista. Convidamos a coordenação da região para fazer a entrega também para os cavaleiros Bento Gonçalves, Ari Walter da Silva, Gilson Gilberto Oliveira Furquim. Passamos então para a 13ª região tradicionalista. 13ª. Vamos convidar então para fazer a entrega aos cavaleiros Bento Gonçalves, Adail Silveira Santos, Altair e Bairros da Silva e Luiz Fernando Pica Brasil. Que madruga serenata, deixa o meu rastro aos que vêm depois de mim. Na grama verde, que madruga serenata, deixa o meu rastro. Companheiros, antes do encerramento desse ato, eu quero, de imediato, vai estar disponível já a partir da semana que vem, no nosso site do MTG, o link Orcave, o nosso segundo encontro estadual da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul, que vai acontecer em Passo Fundo, no Parque da Roselândia, 29 e 30 de novembro, a partir das 4 horas da tarde, com o espaço reservado ao MTG, uma palestra do Nairo Calegaro, depois a criação de 2 novas comendas, quilometragem a partir de 7.000 quilômetros, aliás, são 3.000, são 3 comendas novas, acima de 7, acima de 10 e acima de 15.000. Precisamos, inclusive, a presença dos senhores para que possamos ter quórum e votar para que nós possamos levar essa proposta, que será ou não aprovada pelo Conselho Diretor do MTG. Mas junto com o Solon, nós já estamos organizando essa proposta, 7.000, 10.000 e acima de 15.000. Também nós queremos aqui fazer uma referência, que eu acabei esquecendo no início, a emoção falou mais alto às vezes, né? Mas nós estamos criando também uma comenda diferenciada às equipes de apoio. Não existe cavalgada sem equipe de apoio, porque são eles que levantam antes de nós. Se nós vamos sair às 6 horas da manhã, às 5 eles estão de pé. Se nós saímos às 6 horas, eles não saem antes das 9, 9h30, às vezes até catando lasta e até lixo que nós deixamos. E esse trabalho precisa ser reconhecido. Eles que são os responsáveis pelos nossos acampamentos, por nós não tomar chuva, por uma água gelada, por uma comida bem feita. Então também estaríamos criando lá, e precisamos do apoio dos senhores, uma comenda diferenciada às equipes de apoio. Nós teremos à noite a apresentação do grupo Chacoalhando a Vaneira, sorteio de brindes, presentes, uma tertúlia. No outro dia, nós teremos o reinício do trabalho com a planilha e registro da organização das cavalgadas, Cavalgada 2015, e uma palestra sobre sanidade e cuidados com o animal, com o doutor veterinário, que nós ainda estamos definindo, mas terá essa palestra sobre sanidade e cuidados com o animal em cavalgadas. Então esse é a nossa proposta, e contamos com a presença dos senhores 29 e 30 de novembro em Passo Fundo. A responsabilidade da recepção, credenciamento, como foi, nossos amigos do Cavaleiro do Planalto Médio, responsável pela alimentação, por toda a infraestrutura de alimentação, café, janta e almoço, nossos amigos do Cavaleiros do Mercosul. E a organização e toda a responsabilidade, o agradecimento ao Verceli, que é o nosso coordenador de cavalgadas da 7ª região, e sem deixar de esquecer a nossa grande batalhadora, a nossa grande mestre, a coordenadora Gilda, que sempre nos deu o apoio para que a gente possa realizar esse evento. Nosso mestre de cerimônia, então, encerramos este ato.
Aproveitando mais uma vez para lembrar então que dentro de instantes os ingressos para o jantar passarão a ser comercializados junto à sede social do CTG Alexandre Pato, em anexo aqui ao Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori. E mais uma vez lembrando que o Grupo Cultural Tradicionalista Cavaleiros do Mercosul, convidando aí para a segunda Cavalgada do Passo, vai acontecer em Passo Fundo, dias 7, 8 e 9 de novembro. O grupo desde já agradece a presença de todos os convidados. Agradecimentos aí do comandante Varley Cato. Informações pelo telefone 54 81 35 6410. Qualquer coisa o pessoal pode buscar os contatos aí com o próprio Varley, que está aí, e juntamente conosco aqui posteriormente. Chamamos o Tenente Dacho, se está presente ainda neste local para comparecer. Tenente Dacho de Passo Fundo. Prosseguimos então para a cumprimentação desta solenidade, convidando a todos os cavaleiros e a todas as demais pessoas aqui presentes para que em pé e em posição de respeito possamos entoar o hino rio-grandense, que tem letra de Francisco Pinto da Fontoura e música de Joaquim José de Mendanha, com revisão musical de Antônio Corte Real. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o fim de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas mostremos valor, constância nesta ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo.